hoje, nessa semana, entrevistando Marcelo Chamusca, treinador do Fortaleza. Mas se você pensa que é só campeão cearense, aqui não, aqui tem história, viu? Vamos só você imaginar que onde ele foi campeão, no Chile, na Suíça, no Japão, Catar, Bahia, Alemanha. Nossa, foi campeão em muitos lugares aqui. Ele vai falar um pouquinho da história dele, não é só sobre o gol do Cassiano, não, os 47 do segundo, não. Vai falar muita coisa boa. Professor, tudo em paz? Tudo na paz, é um prazer muito grande. Primeiro em revê-lo, né? Há algum tempo que a gente não se vê, e poder estar participando também. Eu sou extremamente realizado na profissão que eu escolhi. Eu venho aqui, eu me divirto, cara. E vocês que acompanham aqui o nosso trabalho do dia a dia, acho que é difícil você vir aqui assistir um treino e ver Chamusca cabisbaixo, borocochô. Existem certas preocupações, é verdade. Nós somos muito cobrados, nós somos avaliados às vezes só pelos resultados, não pelo trabalho que a gente faz. Uma vez quando eu estava começando até no esporte, eu vi o Otacílio Gonçalves falar uma frase muito interessante. Você que quer ser treinador, que gosta de futebol, eu acho que o principal para seguir essa carreira é saber engolir sapo. Futebol é a arte de engolir sapo. Eu já tive um preparador físico que falava assim: eu vou para o mundo árabe, eu passo o ano todo engolindo sapo, mas volto contando os dólares no avião e as perninhas do sapo saindo por aqui, mas está tudo tranquilo no final das contas. Então, se você não souber, e o Silas tem uma certa razão, porque é extremamente sacrificante, tudo isso que eu te falei. Hoje eu tenho meu pai aniversariou essa semana, vai fazer a festa de aniversário dele agora no sábado, 84 anos, e eu não vou poder participar. Então isso às vezes deixa a gente um pouco triste, porque são momentos importantes, que a gente sabe que a gente não tem como retroceder depois para fazer diferente. Mas, por outro lado, meu pai ele é extremamente realizado, porque ele tem 2 filhos treinadores de futebol. Inclusive, há 2 anos atrás ele teve um infarto e falou brincando lá no hospital. Meu pai também tem uma presença de espírito muito grande. Também não tem coração que aguente, né? 2 filhos treinador é muito sofrimento pro coração só, né? Mas a gente se priva de muita coisa. E futebol tem uma hora que ele é estressante, mas eu tento levar de uma forma com que a gente consiga vir aqui, dar um treinamento, preparar nosso time. E eu adoro esse negócio aqui, cara. Eu não sei, eu não saberia viver sem futebol. Eu tentei viver sem futebol, mas só consegui ficar 3 meses e acabei voltando pro futebol. Eu já vivi muitas viradas, eu até estava te contando em off aqui, como treinador de futebol. Os 8 anos que eu vivi na base, a gente reverteu quadros praticamente impossíveis, e o impossível não existe, mas aquela coisa de todo mundo que está no estádio, falar aí não vai mais, e a gente conseguir reverter. Você acaba perdendo um clássico de 2-0, virar no segundo tempo para 4-2 e ser campeão na final do campeonato. Você está perdendo com 2 jogadores a menos, jogando mal, sem nem ameaçar o gol adversário, e fazer um gol e levar para a prorrogação e passar para a final do campeonato. Então eu tenho histórias assim de reversão, histórias interessantes, de superação na minha carreira, mas com aquela atmosfera do jeito que foi uma situação ímpar que eu nunca vivi. Primeiro, a atmosfera de jogo, que é estar com aquele público, né, com 2 torcidas apaixonadas. Segundo, a história que se cercou para que acontecesse aquilo ali. Cara, era um peso muito grande, eram 5 anos, e a gente convive com o torcedor no dia a dia, na rua, aqui no treino, em lugares públicos onde a gente vai, e a gente via o quanto o nosso torcedor era sedento desse momento. Então você sentia uma virada daquela aos 45 do segundo tempo, na forma que foi, porque o jogo estava controlado, e de uma hora para outra, quando nós tomamos o gol, nós desestabilizamos, que isso às vezes acontece no futebol, e acabamos tomando o segundo gol de uma forma assim que você tem que ter muito, você tem que se apegar muito a Deus, você tem que ter muita presença de espírito, você tem que ser muito forte. Eu lhe digo a verdade, quando os caras saíram para comemorar, você pode pegar até a imagem, eu fui andando em direção ao banco, e naquele momento a gente fraquejou, as pernas fraquejaram um pouco, e eu olhei pro céu e
falei, não é possível que eu vou viver tudo isso de novo. Mas no mesmo momento me veio uma força que fez com que eu ficasse em pé, não sentasse, porque se eu sentasse seria um gesto de que eu estaria me entregando. E eu tive uma presença muito grande de espírito naquele momento. Eu até me arrepio para falar. Porque eu falei, se eu cair, eu vou cair de pé. Eu não vou sentar. E me levantei. E me levantei não, mas eu continuei em pé. E voltei para a beira do campo. Quando eu voltei para a beira do campo, o Correia veio, me pediu água, eu dei ao Correia. E ele falou assim, quanto tempo tem, professor? Eu falei, Correia, no máximo 4 minutos para a gente tentar ser campeão. Vamos fazer tudo para tentar reverter nesses 4 minutos. Falou, vamos, professor. Deixou a água e já saiu para organizar a jogada que aconteceu o gol. E o Lima na hora ainda fez um gesto assim, professor, eu vou pro ataque. Eu falei, vai Lima, pode ir. E o Correia ali com o Anderson, com o Tinga, falou, Tinga vai, Lima vai, jogou a bola no Anderson e tudo aconteceu no tempo certo e o dedo de Deus prevaleceu. Eu acho que o título foi muito importante para nós nesse sentido também. Exato. Hoje o ambiente aqui é muito mais leve, porque eu ganhei muitos títulos e eu sei o que é viver um ambiente de campeão. Ele dá uma confiança muito grande, ele fortalece muito no sentido emocional. Mas eu aprendi muito na Série C do ano passado. Aprendi as dificuldades, aprendi a logística, pude conhecer melhor os adversários, os campos, os árbitros, que é uma competição muito difícil, muito nivelada, e esse ano vai ser mais. Tenho alertado muito meus jogadores, nível técnico melhorou das equipes que o ano passado tiveram muita dificuldade, esse ano estão começando mais fortalecidas, mais bem organizadas. Diga-se de passagem, o Asa de Arapiraca sofreu muito no ano passado, esse ano está com a equipe muito mais organizada. Jogou 90 minutos no estádio do Palmeiras e conseguiu sair de lá sem ser vazado, fazendo um bom jogo, inclusive com oportunidades. Então, eliminou o Vitória na Copa do Brasil. Então, as equipes elas estão muito fortes. O Vila Nova veio aqui, fez um jogo muito duro com a gente, muito difícil. Já está aí brigando na segunda posição, brigando no G4 da competição. Então, eu aprendi muito. E um aprendizado muito grande, eu estava até conversando com o Ricardo Berna, né, que estava lá no Macaé. Um dos grandes aprendizados foi o que eu chamo de a tragédia do jogo do Macaé. Porque nós fizemos um trabalho de excelência em toda a competição. Nos preocupamos com tudo, todos os aspectos, todos os detalhes, mas faltou alguma coisa. Talvez esse ano eu possa ter um entendimento melhor do que faltou. Isso é importante. E é isso que nós chamamos de experiência, né? Exatamente. É o sofrimento que a gente passou sendo revertido para uma coisa positiva. É isso que chama experiência. Estrada a percorrer. Eu, na verdade, se você for pegar a minha carreira assim e analisar, eu estou fazendo uma retomada na carreira, porque eu passei 8 anos vivenciando um posto como auxiliar. Eu era visto pelo mercado do futebol como auxiliar técnico do Péricles Chamusca. Isso não tira os meus méritos enquanto profissional e a minha capacidade, mas ali foi planejado, eu fiz tudo planejado para que eu pudesse voltar para o Brasil, primeiro, com uma base financeira um pouco mais consolidada e me dar essa condição de vir aqui trabalhar, sem essa coisa de eu tenho que trabalhar no primeiro clube porque eu tenho que pagar as contas no final do mês. Isso é muito difícil para o treinador de futebol. Se você já tem que engolir sapo, imagine quando você tem que engolir sapo para pagar suas contas. É o dobro, né? Aí já vira uma panelada de sapo para engolir. Então isso que era o que eu pensava primeiro. Eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que garantir a faculdade dos meus filhos, eu tenho que ter uma reserva financeira para que eu possa me arriscar no mercado, porque quando eu retomar, eu sei que o espaço vai ser muito limitado, porque o mercado é muito difícil, ele é muito difícil, ele não lhe dá inicialmente oportunidades, você tem que suar muito, tem que mostrar muito, tem que ser muito capacitado, tem que ter muito resultado para o mercado te oportunizar. Tanto que eu fui começar num clube que me deu uma condição muito boa e uma oportunidade que foi o Vitória da Conquista. Mas um clube de pouco investimento, em que o presidente conhecia o meu trabalho como treinador de base e falou: você é capacitado para treinar a minha equipe. E eu fui praticamente no momento em que
era um segundo semestre. No segundo semestre, uma boa parte dos clubes não tem dinheiro, principalmente aqueles que não recebem televisão, cota de televisão. Então, a parte pobre do futebol é muita dificuldade. Eu fui praticamente pelo hotel e pela oportunidade, sem receber salário. Assim foi o meu recomeço. Só que com 2 meses eu ganhei um título. E credenciei o Vitória da Conquista a jogar uma Copa do Brasil pela primeira vez na história. E foi essa oportunidade que eu vislumbrei naquele momento. Eu tenho uma alavanca de motivação grande, que é levar o Vitória da Conquista à Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Eu tenho um grupo bom de atletas, porque eu fui ver o jogo antes de aceitar o cargo, que era uma situação normal. Eu tinha que ver com quem eu ia trabalhar, para escolher se eu iria aceitar aquele desafio. E acabou dando tudo certo. Em 2 meses, nós fizemos uma competição muito boa, ganhamos um título incontestável dentro de casa, com festa do torcedor. E dali eu tive a oportunidade de dar seguimento na minha carreira com a proposta do Salgueiro. Mas é muito difícil você galgar, você subir degrau a degrau, existe muita desconfiança, ainda tem aquela coisa muito do treinador de nome, a própria cultura do imediatismo e a cultura do torcedor. Quando eu vim aqui, eu fui muito julgado antes de começar a fazer meu trabalho. Os caras estão trazendo um treinador do Salgueiro. O Salgueiro é um clube pequeno, lá do interior de Pernambuco. Então, antes de eu começar a trabalhar, eu já estava sendo julgado. E uma das coisas que fizeram eu conseguir ter essa longevidade no Fortaleza e conseguir ter sucesso, e hoje a torcedor e a imprensa, uma boa parte, reconhecer o meu trabalho e a minha capacidade, é que eu não ouvi nada do que me falaram. Ainda bem. Não ouvi nada. Eu foquei no que eu queria, que era vir para o Fortaleza, fazer um grande trabalho e conseguir objetivos grandes, e vim aqui para dentro do campo e trabalhei para que isso acontecesse. Minha família, graças a Deus, está muito bem. Eu sou casado com Patrícia, minha esposa, que já me acompanha há muito tempo. São 22 anos de casado, de relacionamento um pouquinho mais. São 27 anos. Então já conhece minhas manias, conhece minhas virtudes, meus defeitos que todos nós temos. Temos 2 filhos maravilhosos, Matheus, que tem 17 anos, Marcelo, que tem 21, os 2 estudando. Marcelo faz Direito, está no 6º semestre de Direito, Matheus está no 2º ano de 2º grau. E sempre que tem possibilidade eles vêm a Fortaleza, ficar um pouquinho aqui comigo. E Patrícia também fica mais em Salvador, vem e fica um período, mas tem que tomar conta dessas coisas lá em Salvador e cuidar também da família. É uma vida difícil, a gente fica muito longe das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta. É muito sacrificante ser treinador de futebol, mas eu sou apaixonado pela minha profissão e me dedico 24 horas a ela.